No vídeo de hoje eu vou trazer 8 plantas que ficam ótimas dentro de casa na meia sombra. O que quer dizer isso, meia sombra? São aquelas plantas que você pode cultivar em vaso dentro de casa, perto de uma janela e que vão ficar belíssimas. Um exemplo é o antúrio, que inclusive você vai poder ter aí flor dentro da sua casa, né? Uma flor belíssima, diga-se de passagem. O antúrio pode ser usado aí em vaso, meia sombra, como eu falei, solo úmido. Floração dura muito tempo, gente. Essa floração aqui, eu acho que já faz aí uns 4 meses que tá nessa planta. Sério, 4 meses, tá? E o bom, ele não pode, na verdade, ser exposto ao sol direto. Então, basta ele estar perto de uma janela, né, com uma iluminação assim bem infiltrada, que já vai ficar excelente cultivado no vaso. No meu caso aqui, ele tá no vaso de barro. Belíssimo, excelente opção para dentro de casa. A opção é o lírio da paz. Só a folhagem já é belíssima, mas o lírio da paz está sempre com flor, gente. Ali dentro tá nascendo uma florzinha. E agora eu tirei uma outra que estava ali queimada, então ele tá sempre florido. Pode ser cultivado em vaso, próximo a uma janela com luz, tá? Não é para ficar aí diretamente no sol, para não queimar as folhas, tá? E acredita-se que ele pode aí filtrar as energias. E também gosta de solo úmido. É uma planta belíssima, basta uma meia sombra, tá sempre florido. A folhagem é linda, tem um variegato também. Eu tô, por enquanto ainda não tenho, tô doida pra ter. E é uma planta muito linda, a sua flor é belíssima, branca. Muito linda, tá nascendo uma linha, então tá sempre com flor também. A terceira é essa folhagem super linda, tá? A glaunema, também conhecida como café de salão, né? São lindas, encantam os olhos, olha que coisa mais linda. Belíssima, fácil de cultivo, também pode ficar meia sombra, então uma excelente opção para dentro de casa. Ideal aí para quem tá iniciando, pode ser cultivada em vaso, canteira, jardineira. Muito, muito linda. Uma dica é você tá sempre aí limpando as folhas, né? Para que a planta consiga uma excelente oxigenação. Olha que linda. Eu tenho ela aqui e tenho ela aqui, nesse arranjo, junto com a palmeira e com uma maranta. Olha que linda. Tem uma locase aqui também. Aqui tem um arranjo e aqui eu tenho ela no vaso. E aí no pé dela eu coloquei uma mudinha de samambaia. Lindo, né? A outra opção que eu trouxe aqui pra vocês é a espada de São Jorge. É de fácil cultivo, tá, gente? Tolera pouca iluminação, tolera ficar aí uma pausa mais extensiva de sem regas, por acaso você precisou viajar, não deu pra regar, ela não, quando você voltar, ela não vai ter aí, né? Tá toda murchinha. Então, assim, na verdade, ela até apodrece com excesso de água. Então, é uma excelente planta para dentro de casa, basta que tenha uma claridade, não breu, mas tolera aí pouca iluminação e uma rega mais espaçada. Fica muito perfeita na decoração. Eu tenho alguns vasos dela que eu amo, amo, amo. E com certeza é a rainha aí quando se trata de plantas para dentro de casa. É a Zamioculca. Essa que eu tenho aqui é a Zamioculca verde, mas tem a black também. É uma excelente planta, mais recomendada aí pra dentro de casa, tá? Fica lindo no efeito paisagismo aí em ambientes internos. É muito prático, fácil de cuidar. É resistente, tá? Tanto aí a falta de rega, né? Na verdade, não é para regar com constância, porque senão também pode apodrecer. Ela é uma planta bulbosa. Então tem que tomar cuidado com a rega, só quando ela estiver realmente seca. Então ela aguenta aí um longo período sem água, tá? Não, também não é pra deixar ela passar sede, né? Tem gente que acha que porque pode ficar sem água, fica um mês sem regar a planta. Também não é pra tanto. Mas aí você vai medindo a cada 10 dias, a cada 15 dias, tá? Aqui eu gosto de aproveitar muita água da chuva pra molhar as minhas Zamioculca, tá? Também tolera aí uma iluminação um pouco mais difusa, né? Então é excelente para dentro de casa, exige poucos cuidados e não tem tanta exigência com a adubação. Amiguinhas, as samambaias também são excelentes opções aí para você deixar próximo a uma janela no ambiente interno, né? A samambaia é conhecida aí da época das nossas avós, né? São bem antigas mesmo e são amadas, sempre amadas, tá? Excelente para dentro de casa, normalmente fica em vaso suspenso, igual esses daqui, ó, que estão num pendente, né? Na sombra ou meia sombra. Tem gente que deixa no sol. Eu não recomendo porque vai queimar as folhas, tá? E não tolera o vento, tá? A samambaia normalmente não gosta de vento e gosta de um solo sempre úmido. Olha que maravilhoso.
linda de exemplo aí de uma planta que super se dá bem dentro de casa são as marantas, tá? As marantas é uma, sim, folhagem perfeita para ficar dentro de casa. Gosta de um solo úmido, uma iluminação aí indireta, tá? Elas também são conhecidas como plantas rezadeiras, né? Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Porque quando vai chegando mais pro finalzinho da tarde, as folhas se unem, né? Como se fosse um sinal de reza. E durante o dia, quando vem a claridade, ela se abre. São belíssimas. São plantas excelentes também para o cultivo dentro de casa, próximo a uma janela. Iluminação indireta e manter o solo aí sempre úmido. Por último, e também belíssima, a gente tem aqui a peperômia, ó. Essa aqui tá suspensa, por isso que eu tô filmando assim para vocês. É uma cuia bem grande que eu tenho aqui. Elas também são lindas, popular, perfeita para uso em vaso suspenso, como é o caso aqui, ó. Ela tá num vaso suspenso, essa que eu tenho aqui, tá? Ela é de meia sombra. Precisa ter um cuidado aí com as regas para não apodrecer. Quando você vê que o talinho tá começando a ficar meio pretinho, é porque tá apodrecendo, gente. Então bora ter cuidado aí com as regas, porque em excesso pode matar a sua plantinha. Então sempre faça aí o teste do dedômetro. Essa peperônia é belíssima, ela é a mais tradicional, inclusive você encontra para comprar em mercados. Então sai um precinho bem em conta. Deixa aí se você gostou, quais dessas plantas você tem cultivando dentro de casa, que eu quero saber.